Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de proclamarmos a sua palavra como alimento espiritual, como alimento verdadeiro e genuíno para o seu povo. Aproveitamos esse meio de comunicação para, de alguma forma, nos aproximarmos, aproveitarmos a oportunidade e assim compartilharmos da preciosa palavra de Deus. Gostaria de meditar neste dia sobre o seguinte tema: como atravessar o desconhecido. Nós vivemos um período de expectativa. A pergunta que se faz é: como será depois da pandemia? Como nós vamos enfrentar os obstáculos após? Como será passar por algo que ainda não experimentamos, que não sabemos como será? De modo que muitas vezes a expectativa do desconhecido nos leva a muitas interrogações, a muitas dúvidas. De modo que eu acho muito oportuno este tema. Nós vamos abordá-lo de acordo com Josué capítulo 3, que fala sobre a travessia do Jordão, que foi o último obstáculo do povo de Israel para chegar na terra prometida. De modo que o povo tinha que atravessar o rio Jordão numa época de cheia, na época em que ele transbordava. O rio Jordão não é um rio tão grande, tão volumoso, mas naquela época, no local onde eles passaram, ele era bastante volumoso. Estava na época da cheia e eles tinham essa expectativa de ter que atravessar o rio para chegar na terra prometida. Vamos então fazer leitura neste momento de Josué capítulo 3, de 1 a 17. Logo após nós estaremos fazendo oração e assim meditando na palavra do Senhor. Josué capítulo 3, dos versos 1 ao 17. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué:
Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, mediante a leitura da Tua Palavra, que é verdadeiro alimento para as nossas vidas, pedimos que, através do Teu Espírito Santo, Tu venha nos iluminar, para que possamos compreendê-la, assimilá-la, guardar no nosso coração, e assim possamos viver de acordo com a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto que nós lemos, Josué capítulo 3, trata da travessia do rio Jordão. Era o último obstáculo que o povo de Israel haveria de ultrapassar para chegar na terra prometida. De modo que o versículo que nos chama a atenção para o tema que nós queremos abordar, que é atravessando o desconhecido, é o versículo 4, no finalzinho do versículo. Veja o que diz aqui o versículo 4, no finalzinho do versículo. Para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. O povo de Israel nunca tinha passado por aquele caminho. Ele nunca tinha atravessado aquele rio. Embora que atravessaram o Mar Vermelho de uma maneira milagrosa, mas agora passaram-se 40 anos. Muitas pessoas ali eram crianças antes, muitos não tinham nascido, e agora eles estavam novamente diante de um obstáculo semelhante que eles não conheciam. E como é difícil, irmãos, passarmos por algo que não conhecemos, enfrentarmos obstáculos, caminhos que ainda não conhecemos, onde há riscos, onde há perigos. Cito, por exemplo, os campos minados no tempo da Segunda Guerra. Muitas pessoas morreram, até mesmo depois da guerra, porque as minas elas foram enterradas no solo a uma pequena camada de areia, mas ninguém via. E ninguém sabia se ali tinha alguma bomba, de modo que eles andavam com muito cuidado quando descobriam que o campo era minado, mas eles não conheciam. E muitos soldados, muitas pessoas morreram porque pisavam exatamente no local que eles não sabiam que tinha uma bomba ali. Assim é o desconhecido.
Outro exemplo que nós citamos, muito conhecido, até pessoas, até irmãos aí que moraram no sertão, no interior, ou mesmo em Fortaleza, nos tempos antigos, onde existiam os rios e era comum o banho, e que você chegava numa época ou num local que você não conhecia bem e você temia atravessar aquele rio, porque você não sabia aonde era raso, aonde era fundo, onde pisar. E se não soubesse nadar, mais difícil ainda. Assim era a dificuldade do povo de Israel para atravessar o Rio Jordão. Assim também é a nossa dificuldade hoje. Como será depois da pandemia? Como que vamos fazer as coisas? Como deveremos proceder nesse mundo desconhecido, totalmente diferente de antes? Eu acho que essa pergunta muita gente já fez no seu coração. Como será? Como nós vamos viver? Irmãos, se fosse do ponto de vista humano, eu diria que nós não teríamos esperança nenhuma. E nós estaríamos totalmente perdidos e desorientados. Porque por mais que a ciência se capacite e ajude neste ponto, orientando as pessoas, não se acalme, procure um médico, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, não iria de forma nenhuma alcançar um estágio em que a mente humana pudesse de fato ultrapassar esse obstáculo com tranquilidade. Mas graças a Deus que nós temos o nosso Deus, nós temos uma força, uma orientação que vem dele, um cuidado que vem dele, a sua soberania guiando, orientando o seu povo, de maneira que, assim como Israel seguiu as orientações de Deus de atravessar o Jordão, assim também eu acredito que a única forma é nós nos orientarmos pela palavra de Deus, porque só assim nós vamos conseguir. Quero, portanto, diante do texto lido, refletir em 3 orientações importantes da palavra de Deus, que assim como serviram para o povo de Israel, também vai servir para nós atravessarmos os tempo que virá logo após essa pandemia, e com certeza nós vamos, se assim fizermos, vamos alcançar êxito. A primeira orientação que nós devemos seguir, de acordo com o texto, de acordo com o povo de Israel naquele momento, é santificando as nossas vidas. Veja o que diz o verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Interessante, irmãos, que em várias passagens das Escrituras, na história do povo de Israel, sempre que havia um momento difícil, ou numa guerra, ou um obstáculo a se enfrentar, ou algo importante para o povo, sempre a liderança, através de Moisés, ou através dos reis, dos profetas, dizia: olha, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Essa expressão santificai-vos significa abandonar o uso comum, o cotidiano comum, as coisas triviais da vida, e reservar um momento específico para a oração, para o jejum, para interceder por aquela causa. Então, santificar-se significa isto. Nós precisamos tirar momentos de oração,
tirar momentos de intercessão por nossas vidas, pela vida da igreja. Assim como Josué ordenou o povo, santificai-vos, e essa ordem veio de Deus, também Deus dá a mesma ordem para nós. Se nós não santificarmos as nossas vidas, não procurarmos orar mais ao Senhor, viver mais de acordo com a sua santa vontade, não viver somente para as coisas do mundo, para as coisas seculares, e não reservar momentos específicos para Deus, dificilmente nós vamos estar preparados para enfrentar este obstáculo. A gente observa na palavra de Deus que Esdras, por exemplo, quando da construção, da necessidade da reconstrução da cidade de Jerusalém e do retorno do povo a Jerusalém, da Babilônia, houve um momento em que ele teve que viajar com o povo de volta para Jerusalém, e essa viagem era uma viagem de cerca de 1.000 quilômetros. Eles iam a pé, as cargas levadas para os animais, e era uma viagem muito perigosa, cheio de salteadores, de riscos, atravessando montanhas, mas era um momento santo, um momento de muita expectativa, em que eles viam a vontade de Deus, a palavra de Deus se cumprindo na vida do povo de Israel, que dizia que eles haveriam de voltar para Jerusalém e Deus haveria de restaurá-lo. Então essa é a missão de Esdras. E lá em Esdras capítulo 8, no verso 21, ele expressa o seguinte sentimento: Esdras capítulo 8, verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então veja aqui um exemplo. O povo de Israel, na época de Josué, teria que atravessar o Jordão. E Josué disse: santificai-vos. E na época de Esdras, o povo tinha que voltar para Jerusalém, numa viagem de 1.000 quilômetros, levando todos os seus bens, os utensílios do templo. E aí Esdras apregoou um jejum e diz: deveríamos nos humilhar na presença do Senhor. É a mesma expressão. Então, amados irmãos, se nós quisermos atravessar o desconhecido com êxito, experimentar caminhos que ainda não passamos, que não sabemos como será, devemos nos santificar. Devemos orar mais, ler mais a palavra de Deus, meditar, buscarmos o Senhor, procurar agradar a Deus e se desprender das coisas do mundo, de modo que este preparo irá nos fortalecer para atravessarmos este obstáculo que ainda não conhecemos. A segunda orientação que observamos no texto e que nós deveríamos fazer para atravessar o desconhecido é termos a certeza da presença de Deus. Se nós tivermos a certeza da presença de Deus conosco, certamente que nós vamos estar mais motivados. Aqui no texto nós observamos essa verdade em 2 versículos. Primeiro, Deus está com Josué, e depois é citado que Deus está com o povo. Veja o verso 7. Versículo 7. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava sempre com Moisés.
Diz a palavra de Deus que Moisés falava por Deus. Deus disse assim: Moisés, tudo que eu falar, tu fala como se fosse eu. Deus vivia de maneira íntima com Moisés. Uma liderança comprometida com o Senhor. E da mesma forma que Josué está recebendo essa mesma bênção de que Deus estaria com ele, assim como esteve com Moisés. Então a liderança que estava motivada, convicta, segura da sua tarefa. Mas Deus também disse que estava com o povo. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os vossos inimigos. E aqui são citados os inimigos. Então, amados irmãos, nós temos que ter a certeza da presença de Deus. Se Deus está conosco, certamente que nós vamos estar mais fortalecidos para atravessarmos qualquer obstáculo. Quero lembrar o exemplo de Davi quando enfrentou Golias, o grande filisteu. Vamos ler aqui 1 Samuel 17, a partir do verso 45. Diz assim: quando Davi se encontrou com o gigante, que o gigante humilhou o povo de Israel, blasfemou contra o próprio Deus, humilhou a Davi por ser de pequena estatura, e Davi deu a seguinte resposta: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, veja que o texto diz que Davi, em sua convicção, ele disse: eu vou contra ti, não com armas poderosas, humanas, mas vou com o Senhor, Deus dos exércitos, que está conosco. E vou provar que o Senhor está com Israel, porque ele me concederá a vitória. Irmãos, assim também nós só vamos ter vitória se tivermos a certeza plena da presença de Deus em nossas vidas. E Deus está conosco através do seu Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Se de fato você nasceu em Cristo, se houve de fato uma verdadeira regeneração, o Espírito Santo habita no seu coração. Então tenha certeza de que Deus está contigo. Essa certeza fez com que o apóstolo Paulo dissesse lá em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele disse também: quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Portanto, eu sei que é difícil ultrapassar as coisas que não conhecemos, mas se nós tivermos a certeza de que Deus está conosco, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, nós vamos vencer essa batalha. A terceira orientação, portanto, que observamos aqui no texto, para que nós possamos estar preparados e alcançar êxito em atravessar o desconhecido, é que nós devemos obedecer às ordens de Deus. Devemos seguir as regras estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu regras para o seu povo, para que ele atravessasse o Jordão. De modo que também nós devemos obedecer essas regras. Vejamos então aqui algumas regras. Primeiro, no verso 3, a arca, que significava a presença de Deus, deveria ir à frente do povo. Verso 3.
de Josué, capítulo 3, vai dizer: E ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levarão, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então ela deveria ir na frente. A segunda regra é que ela deveria ser conduzida pelos levitas. Está no mesmo versículo, que os levitas e sacerdotes a levam. Então deveria ser conduzida pelos levitas e sacerdotes. Terceira, deveria haver uma distância de 2.000 côvados entre o povo e a arca. Verso 4. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir. 2.000 côvados, de acordo com os cálculos e as medidas antigas, daria uma medida aproximadamente de 900 metros. Então, os sacerdotes iriam na frente, conduzindo a arca, que significava a presença de Deus, e o povo deveria seguir numa distância de 900 metros. Só aí você vê a soberania de Deus e a providência para que o povo soubesse o caminho que deveria seguir. Porque no momento que os levitas iam na frente, eles iam observando: olha, está dando para eles passar, e é por ali que nós vamos. Uma outra regra também é que quando eles chegassem no meio, deveriam parar ali e assim deixar todo o povo passar. Assim também, amados irmãos, nós temos regras, temos ordens a obedecer. A palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática. É por ela que nós nos guiamos. Hoje nós não vivemos mais como naquele tempo do povo de Israel, que as regras eram dadas na hora, de modo que era dada através do profeta ou do líder que Deus escolhia. Mas hoje não, hoje nós temos a regra maior, que é a palavra de Deus. Então, se nós quisermos estar preparados e saber o que Deus quer que nós façamos, é através da palavra de Deus. É através da leitura das Escrituras, da meditação, de ouvir a mensagem do Senhor, de observá-la, porque ela é a nossa bússola. Salmista, no Salmo 119, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nosso Senhor Jesus, quando intercedeu pelo seu povo lá na oração sacerdotal, em João capítulo 17, no verso 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É ela que nos orienta, é ela que nos mostra o caminho, a verdade e a vida. Sem ela nós também estamos perdidos, sem a bússola, que é a palavra de Deus. E devemos seguir as regras, não criar novas regras, não olhar para as outras ordens, mas olhar para a única ordem, que é a palavra de Deus. E assim nós venceremos e atravessaremos qualquer obstáculo. Siga, portanto, a orientação da palavra de Deus. Santifica-te, santifica a tua vida, reserve tempo para o Senhor, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele te concederá a vitória, se tu buscares em primeiro lugar. Agrada-te do Senhor,
e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha também a certeza da presença dele na tua vida, constante, em comunhão. Procure não quebrar esta comunhão. Se por acaso quebrar, se arrependa. Confesse os seus pecados ao Senhor. Ele te perdoará e fortalecerá esta comunhão. Em terceiro lugar, obedeça a palavra de Deus. Siga a orientação da nossa única regra de fé e prática, da carta magna cristã, que é as Escrituras, da nossa bússola, do nosso farol. E assim, com certeza, nós vamos andar pelos caminhos certos, pelos caminhos que, embora desconhecidos, mas nós vamos conseguir atravessar. Que Deus nos abençoe. E que o desconhecido venha, mas nós vamos estar preparados por Deus, porque Deus capacita o seu povo até chegar na terra prometida. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença na vida da igreja e te agradecemos porque tu nos orienta através das Santas Escrituras para nos fortalecermos. Ela é a luz que nos ilumina e assim nós possamos segui-lo, ó Pai, pelos caminhos que tu tens traçado para o teu povo, até aquele dia quando estaremos todos convosco para sempre. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.